Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Há muita gente que, infelizmente, ainda visita o património uma vez na vida. E quanto mais nós conseguirmos que o património cultural seja uma coisa corrente, como se vai ao shopping, como se vai à praia, como se vai ao jogo de futebol, como se fica no sofá a ver Netflix, como se fica a scroll nas redes sociais, também se vai uma competição tremenda a um monumento ou a qualquer um desses sítios. Quando nós conseguirmos que isto suceda, não teremos nenhum problema de sustentabilidade em património cultural. Como estão de saúde e como são geridos os nossos centros históricos, como são vividos, que ameaças e que desafios enfrentam. A historiadora de arte Catarina Valença Gonçalves, fundadora da SPIRA, Revitalização Patrimonial, conta-nos tudo sobre a ARPA, Bienal Ibérica do Património Cultural, cuja 8ª edição decorreu quinta e sexta passadas, dias 4 e 5 de dezembro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Sob o tema Centros Históricos, a ARPA foi, como sempre, o grande ponto de encontro de profissionais, instituições e entidades ligadas ao património cultural em Portugal e em Espanha, com uma programação intensa que inclui área expositiva, talks internacionais, masterclasses, espaço de inovação, podcast ao vivo e muito mais. Olá, Catarina, e bem-ajas por ter aceitado mais uma vez este convite. Bem-vinda ao Observador. Pelo convite. Já é muito habitual falar aqui contigo sobre isto. Eu disse bem ARPA, é que às vezes vejo o vosso símbolo, não sei se é ARIPA ou se é... Não, é ARPA. A ARPA, Bienal Ibérica de Património Cultural, resulta da fusão da nossa Feira de Património, que foi criada em 2013, já há 12 anos, Lisboa, com a ARPA que já existia em Espanha, e foi um repto dos nossos amigos espanhóis para criarmos uma ação ibérica, e a fusão foi manter o nome deles, ARPA, mas depois acrescentar Bienal Ibérica de Património Cultural. Pronto, porque em 2017 é que foi este novo Exatamente, modelo que juntou, depois de Amarante, ou o que é que foi? Ou nessa edição? Foi em Amarante que começámos justamente esta dimensão ibérica, que eu gosto sempre de sublinhar que é uma fusão entre dois certames de dois países, mas em que no caso espanhol, e o repto foi espanhol, é organizada pelo organismo público representativo do poder político do local, a Junta de Castelo e Leão, neste caso na área da cultura, e que faz esta proposta ao organizador do mesmo certame em Portugal. Mas que aqui já não é a tutela que está envolvida. Que aqui é uma empresa. Mas a sociedade civil. Exatamente, a sociedade civil organizada na forma de uma empresa. Muito importante e complementar e muito bom. Sim, eu fiquei sempre muito surpreendida, naturalmente, mas também reconhecida pela visão do Diretor-Geral de Património Cultural da Junta de Castelo e Leão de então, que não olhou, digamos, a preconceitos, mas sim ao resultado final. E penso que é muito inspirador, inclusive, para o nosso caso português. Este balanço tem sido bom nesse aspecto, esta colaboração entre vocês dois. Temos duas entidades, isto é uma coisa maçadora. Por visto tem continuado, é bom sinal, já é a 8ª edição, portanto isso é bom sinal. Eu acho que, se calhar, é um bocadinho maçador para os nossos ouvintes, mas a verdade é que eu só tenho coisas boas a dizer, não tenho que me queixar de nada. Não é nada maçador, antes que os jornais começassem com boas notícias, não é? É o que a gente vê todos os dias. Eu também acho que sim, acho que é inspirador as coisas boas. Claro que a verdade boas práticas. Vamos falar disso. É isso, é que esta base, de alguma forma visionária, e que volto a dizer que o mérito esteve no antigo diretor-geral, que era o Henrique Sainz, e que hoje em dia é membro do Conselho Consultivo. Pois é uma novidade este ano, há um Conselho Consultivo agora. É verdade, há um Conselho Consultivo. Zé Maria Lobo de Carvalho. Faz parte do nosso amigo Zé Maria Lobo de Carvalho, o Henrique Sainz e também a Rosária Correia Machado, que é a diretora histórica da Rota do Românico. Caso de sucesso também. Do Norte. Falámos de boas práticas, cá está um belíssimo exemplo. Sim, incrível. Os três são representativos de facto da qualidade da operação em património cultural, mas foi o Henrique Sainz que teve essa visão, hoje faz parte do Conselho Consultivo e também faz parte do júri do sucedâneo da ARPA, que é, do ponto de vista ibérico, que é o prémio, são os prémios Património Ibérico, e que este ano, aliás, premiaram um projeto espanhol. Pois foi. Exato. Já de uma fundação, já lá vamos falar disso. Sim. Para já, tu, como autora, tu tinhas 4 livros publicados na História da Arte, na Zona da História da Arte, a tua área, e um na Gestão Patrimonial, já estão 2 na Gestão Patrimonial. Isto tem que ser atualizado, por isso é que eu te pergunto. Sim, o tempo vai passando, cá há 2 anos, na última Bienal, portanto. É verdade. Além de artigos, múltiplas comunicações neste domínio, não tens mais nenhum livro novo sobre a Rota do Fresco e estas coisas que eu gosto tanto? Olha, que bom teres feito essa pergunta. Claro, nós estamos numa grande... nos próximos 4 anos temos muitas iniciativas já desenhadas para a nossa querida Rota do Fresco, que nasceu
Gosto sempre de dizer assim, porque é divertido. Assim como está a Expo para Lisboa, está a Rota do Fresco para o Alentejo, porque também foi criada em 98. E não sabemos qual é que foi a melhor ideia, se foi a Expo, se foi a Rota. Mas, de qualquer modo, ambos perduraram no tempo, o que é muito bom. Sem dúvida. Aprenderam com os erros, por exemplo, de Sevilha, assim, que ficaram zonas mortas no meio da cidade. E a Expo foi um grande caso de sucesso no reaproveitar, no estudo a longo prazo. Sim. A Rota do Fresco também atrai muita gente ao Alentejo para ver os... Atrai muita gente, recuperamos muito património, estamos com uma grande dinâmica não só de visitas, de trabalho com miúdos, mas também de recuperação de património cultural num regime que importámos dos nossos amigos franceses. Talvez depois tenhamos tempo também para falar sobre isso. Os campos de património, no fundo, são campos internacionais. Foi muito focado nesta Bienal também. Eu penso que é um tema muito importante para a nossa política pública na área pública. Quando digo pública, digo de todos nós na área de património cultural. E graças cultural. ao qual, por exemplo, em França, mais de 1000 monumentos foram recuperados. É extraordinário. Foram recuperados e é uma política que está enquadrada na ação do Ministério da Cultura Inclusiva. Portanto, é a sociedade civil em parceria com o Ministério da Cultura ou vice-versa. Francês, sim, neste caso a inspiração. Mas é sempre os extraordinário. nossos amigos e, entretanto, franceses. passou para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Lituânia, para a Estónia. É extraordinário, Polónia, tem muitos países. Geórgia, também trouxemos. Onde escolas e liceus, eu lembro sempre disto, é uma coisa extraordinária, unem-se nesta coisa. Portanto, em torno desse bem coletivo, não é? Em torno desse bem coletivo e encontrando alternativas de financiamento ao estafado Orçamento de Estado e aos alguma vez terminados fundos europeus. E, portanto, essa é uma outra dinâmica que temos na Rota do Fresco e esperamos nos próximos 4 anos, até 2030, ter um novo roteiro Rota do Fresco no sentido livre, isto para responder à tua pergunta, porque nós continuamos a ter o roteiro dos primeiros 5 conselhos fundadores, mas nós já vamos em 15 e estamos abertos a mais. Portanto, temos isso em mente e temos também um importantíssimo centro interpretativo da Rota do Fresco. Gostaríamos muito que estivesse sediado até 2030, que gostaríamos muito que estivesse sediado no Conselho Fundador, que é Alvito. Alvito, sim, que é onde a Spira funciona e está, e se não me engano, o segundo menos populado, e é um bocadinho por causa disso, ou porque a tua avó tinha lá uma casa? Não, pois realmente, já me disseram isso. Não tenho nenhuma família alentejana. Eu gosto muito do Alvito, particularmente, devo dizer. Não tenho família, eles são todos, quer dizer, as 2 últimas gerações são aqui das Avenidas Novas, portanto imagino que estão bem distantes dessa realidade, mas a pintura mural está lá e foi assim que comecei, já no final do século passado, a ir para lá. Deus, diz isso, parece uma velhinha. Pois é. Só há coisas antigas. Mas já vão 27 anos de Rota do Fresco. É incrível. São quase 3 décadas nesta área. Mas, não, é muito interessante estar ali sediado, João Paulo, porque nós vemos melhor, temos uma visão mais ampla estando num território como Vila Nova da Baronia Alvito do que se estivéssemos somente em Lisboa, porque seríamos sufocados por Lisboa de alguma maneira e estando no interior temos uma visão alargada e depois nunca me canso de dizer, nós temos 5 comboios diretos num sentido e noutro para a capital. Que é o que vem de Beja ou vem de Évora ou vem do Algarve? Vem de Beja e muda-se em Casa Branca, é o mesmo comboio e depois saímos em Entrecampos em 1h35 e portanto... Há pessoas que só na segunda circular ou do IC19 demora mais? Não tem qualquer dúvida e para essas pessoas devo dizer que nós vamos numa espécie de chofer coletivo, isto para o pessoal que não gosta de transportes públicos, vamos a trabalhar, a dormir, a conversar, a fazer o que entendermos e alguém conduz por nós. Portanto, é uma forma de circulação. Ferrovia, que é sempre uma das minhas batalhas também, tão importante. Exatamente. Alvito é o sítio certo. É fantástico. Muito bem, 27 anos de experiência no setor do património cultural. Que grandes estas bienais que tu tens ido esta tua atenção ao património, o que é neste momento, eu pergunto sempre isto, de cada vez que cá vens, e esta é a terceira, grandes conclusões, o que é que mudou entretanto, o que é o mais urgente, o que é que tu continuas a dizer, como é que o nosso património está, qual seria a grande urgência do momento? Tinhas de repente um orçamento ilimitado, onde tu agarravas primeiro? Olha, eu tive a sorte primeiro dizer que o setor está em crescimento, cada vez com mais qualidade, é a minha opinião e penso que de outros colegas, e esta Bienal foi um bom testemunho disso. Acho que também estamos a iniciar o caminho de internacionalização e antes da internacionalização acho que estamos cada vez mais a trabalhar uns com os outros. Eu diria que há pelo menos 2 dimensões ou 3 que eu faria
de imediato, digamos assim, num horizonte de 10 anos. Eu bem sei que Sim. imediato e 10 anos, que não é sinónimo, mas isto para os nossos ouvintes, à escala de património cultural, de facto, Sim, é claro. muito curto. Uma coisa que é fundamental, e como disse, eu tive a oportunidade de dizer isso nesta Bienal, tivemos muita gente na inauguração e tiveram a gentileza de atender a um discurso que eu tinha, no fundo, uma visão que eu tinha preparado para partilhar e que diz uma coisa que é evidente para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, que é a necessidade de uma estratégia nacional de património cultural. Portugal nunca teve, até hoje, nem antes de 74, nem depois, e já lá vão alguns anos, nunca teve uma estratégia nacional de património cultural. E nós já dissemos isto várias vezes, nós, isto aqui num plural majestático, eu não me canso de dizer quando tenho a oportunidade, porque isso permitia-nos, sobretudo, desenhar à escala de uma geração, com alguns marcos de avaliação cada 5 anos, cada 7 anos, e, sobretudo, agregar Isso é muito importante. toda a gente. Accountability é fundamental. A pessoa saber o que é que cumpriu, o que é que não cumpriu e porque é que não conseguiu cumprir. Mas para isso é preciso definir, primeiramente. Exatamente. E, portanto, não há accountability se não há definição de objetivos, primeiramente. Nós somos dos poucos países. Mas nunca houve mesmo, nem com a Direção Direção-Geral de Edifícios Monumentos Nacionais, não tinha isso. Exato, é tão surpreendente, não é? Portanto, eu não creio que tenha a ver, não creio, tenho a certeza que não tem a ver com a falta de qualidade ou de compromisso dos nossos colegas e instituições. Sim, também, é simplesmente como se a estratégia não fizesse parte da área da cultura, por um lado, e depois, por outro lado, nós temos uma dificuldade na área da cultura com as métricas, não é? Achamos que isso não é para nós somos demasiado intelectuais para essa experiência, mas também eu penso que agora visto um lado mais negativo, uma ausência de compromisso, porque não havendo estratégia não há compromisso, não há falha. Exato. Mas a verdade é que também há um custo de oportunidade gigante ao não haver estratégia, e eu tive a oportunidade de dizer que, para além dos nossos amigos europeus terem, este nosso querido amigo Henrique Sainz, o diretor-geral do Património Cultural de Castelo e Leão, foi diretor-geral durante 14 anos e levou a cabo uma estratégia que conseguiu ter tempo a rever 2 vezes. Oh, meu Deus. E nós só tínhamos que copiar aquilo que acontece na área do turismo. Nós temos em Portugal, desde 2006, um Plano Estratégico Nacional de Turismo, que temos vindo a rever todos os 7 anos, agregando a sociedade civil, e passámos de 6% a 7% o PIB para 12% em menos de 2 décadas. E nós, na área do património cultural, só temos que fazer igual. Em última análise, só temos que olhar para os nossos amigos do turismo, os meus colegas historiadores de arte que estão a ouvir isto. Nós, cultura, olhar para o turismo, jamais, mas a verdade é que também há inteligência em copiar bons Claro que sim. E bons escolher partir pedra quando há uma coisa que resultou muito bem. Exato. E adaptando ao Portugal, não somos iguais aos outros. Eu diria isso, Estratégia Nacional de Património Cultural. O segundo momento, a segunda dimensão nos próximos 10 anos é a agregação da sociedade civil. Nós temos mais de 38.500 monumentos inventariados em Portugal. Dos quais 4.500 classificados, não é? Exato, mas até já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui quando fizemos aquele estudo do valor económico e social do património cultural em 2020, e a verdade é que protegido pelos nossos impostos e pelos organismos responsáveis, só estão 4.500, como que acabaste de dizer. A grande pergunta é quem é que vela pelos outros cerca de 34 mil. E, portanto, há um vazio legal que obriga a que envolvamos a sociedade civil neste processo, quer do ponto de vista de valorização, de recuperação, mas também de engenharias financeiras, e há muitos mecanismos disponíveis. Portanto, eu diria, próximos 10 anos é transformar os 10 milhões de concidadãos em agentes ativos de património cultural. E um último é a internacionalização. Nós temos em Portugal não só estes 38.500 monumentos, mas temos muito património português espalhado pelo mundo. Exatamente. E onde nós, Portugal, temos uma vantagem, património da humanidade, muitos deles património da humanidade, e onde nós, portugueses, temos uma vantagem, a densidade do nosso setor profissional, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que acontece antes das pessoas entrarem no monumento, ou seja, investigação, conservação e restauro, design aplicado, tecnologia, mediação, bilhética, sinalética, tudo isso, que no fundo é o setor do património cultural, pode, como um todo, responder a necessidades que outros países que têm património português evidenciam, do Ghana, e com vantagem. China e da América do Sul. Vantagem. E nós gostaríamos muito, de facto, de contribuir para que isso suceda num horizonte de 10 anos de uma forma efetiva. Isso aceleraria também a qualificação do nosso setor,
daria mais emprego e, sobretudo, chamaria mais jovens para trabalhar o património cultural. Extraordinário. A maioria destes monumentos estão sob a alçada do Estado. O nosso setor do património cultural está maioritariamente concentrado no Estado. Isto tem vindo a atenuar-se ou não? O Estado também não pode chegar a tudo e queixam-se sempre que não. Então, como sabes, o nosso orçamento na cultura é aquela coisa que a gente sabe. Tu, por exemplo, nesta Bienal tens a parcerias de Ministério das Finanças, Ministério da Economia, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Cultura. A tutela estava lá, está presente, está a querer ajudar. O que é que eles dizem? Sim, foram extraordinariamente simpáticos. Tivemos a presença do Ministério da Cultura, do Turismo também, dos Negócios Estrangeiros, claro. No dia seguinte da Educação. Nós acreditamos muito, aliás, tivemos a oportunidade também de defender isso no tal estudo de 2020, que esta área deve ser gerida de uma forma interministerial, sim. Porque de facto tem valências, claro que obrigam a isso, mas... É do território e tudo, claro. Exato, aliás, o único plano estratégico que serve melhor o património cultural é justamente o Plano Nacional de Ordenamento do Território, que tem tanta filosofia sobre como atuar, uma vez que o património cultural é um ativo do território, não é? Uma vez que não se mexe, não sai do sítio e resulta das características do território, quer seja geográficas, orográficas, económicas, sociais, culturais, humanas também, mas sim, nós achamos muito que isto que deveria decorrer de uma dimensão interministerial e penso que é como digo, o que eu sinto é que vamos iniciar uma nova fase de trabalho, nós, isto é, setor mais, do ponto de vista de construção de soluções mais em conjunto, mas ligado a um queixume habitual no nosso país de uma forma geral, não é só na nossa área de dinheiro. Sim, eu penso que nunca não partilho dessa ideia, acho que não há falta de dinheiro, acho que temos imenso dinheiro. Acho que temos imenso dinheiro em Portugal. É mal usado? Não quero dizer isso. Eu quero dizer é que há de facto imenso dinheiro e nós, se estivermos com outros países, percebemos que aplicamos imenso dinheiro nesta área. Temos muito dinheiro que vem do comparativamente turismo. Com outros países? Temos o nosso dinheiro do Orçamento do Estado, que é o que é. Temos os fundos europeus, os PRRs. Temos imenso dinheiro a rolar. Que não nos podemos queixar que não haja, que não haja dinheiro. Vontade política? E o que eu penso é que nós temos que olhar para além do dinheiro público. Isto é, a nossa reivindicação não deve ser haver mais dinheiro público. A nossa reivindicação deve ser um bocadinho mais canadiana, não é? O que é que o teu país pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pelo teu país. E outra vez aí a sociedade civil tem um papel determinante e nós já temos instrumentos na nossa política pública que favorece isso, nomeadamente, e tivemos na Bienal a presença de duas entidades que tornam isso bem evidente. Por um lado foi o Fundo Rainha Dona Leonor, com a Inês Dentinho, a mostrar aquilo que as Misericórdias estão a fazer de recuperação do património, que é património classificado e que é de todos nós, mesmo que seja propriedade da Misericórdia, é infindável, com um trabalho extremamente meritório. Muito giras este ano. Exatamente, e portanto mais de 60 intervenções já com o Fundo nos últimos 10 anos. As suas casas, os seus palácios. Sim, é um trabalho formidável e que eu fico com a sensação que será cada vez melhor, inclusive daqui para a frente, mas também tivemos a Teresa Veiga de Macedo, que é a diretora executiva do World Monuments Fund de Portugal, que é também um conjunto de instituições, é no fundo uma dinâmica de agregação da sociedade civil em torno deste bem coletivo. Mas o próprio Ministério da Cultura aqui em Portugal tem instrumentos para chamar a sociedade civil a intervir nessa área, que foi a reformulação que foi feita em 2021 com a Lei de Mecenato, e portanto que favorece e permeia aqueles que querem também fiscalmente, aqueles que querem... quase mudada, se não me engano, desde o tempo do António Lamas, extraordinário. Sim, era muito, precisava de uma renovação. Também tivemos o António Lamas connosco na Bienal, mas agora também há as ARIs, as autorizações de residência por investimento, que no fundo permitem que pessoas que não portuguesas, que queiram investir em património cultural em Portugal, o possam fazer em troca dessa autorização, desde que os projetos que são validados pelo GEPAC, que é um organismo do Ministério da Cultura, considere que são válidos para a nossa sociedade. Portanto, como vês, há de facto uma pluralidade imensa. Eu não falei das EA Grants, do Europa Criativa, é o Horizonte Europa, enfim, que dinheiro não falta, saibamos nós e tenhamos nós projetos bons para apresentar. Neste momento, Catarina Valença Gonçalves, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.
Estamos a falar com Catarina Valença Gonçalves, ela é historiadora de arte e é fundadora da Spira, Revitalização Patrimonial, que nos está a contar tudo sobre esta ARPA, esta Bienal Ibérica do Património Cultural, cuja 8ª edição decorreu quinta e sexta passada no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Estamos a auscultar, digamos assim, o que se passou e todo este movimento à volta do património cultural. Estou-me a lembrar também, porque houve esta Bienal, se não me engano, foi aqui apresentado este novo projeto de voluntariado do património cultural. Isto é uma coisa muito curiosa, que está em consulta pública, e isto é um projeto da Património Cultural IP, aberto à sociedade civil e a antigos trabalhadores, que tem áreas de trabalho múltiplas, que as pessoas... Toda a gente, eu acho que se pode encaixar aqui, seja na inventarização, investigação documental, serviço educativo, tecnologias de informação, comunicação, imagem, apoio às fases de montagem e disposições. Isto é uma belíssima ideia que vai arrancar agora, não é? As pessoas podem se inscrever e tal. Exato. O Património Cultural IP tem esse regulamento, o voluntariado em património cultural em discussão pública, e toda a gente poderá opinar. Há bocadinho, quando eu dizia as 3 dimensões, a estratégia, a sociedade civil e a internacionalização, o voluntariado encaixa-se neste segundo volante da sociedade civil, claro. E aí, nesse campo, de facto, nós temos muito trabalho por levar a cabo aqui em Portugal, e mais uma vez podemos inteligentemente copiar os nossos amigos, parceiros. Outros amigos europeus que já têm muito neste campo. As boas práticas. Exato, as boas práticas. Nós procuramos trazer à Bienal essa dimensão, convidando o Ministério da Cultura francês e a Union Rempart, que é uma união de associações que trabalham o património cultural à escala de toda a França, mas também o nosso amigo polaco, professor universitário e representante do ICOMOS, e também a Mariné do National Trust da Geórgia, portanto, países muito diversos, e para além também dos nossos colegas espanhóis, claro. Naturalmente, e que demonstraram que, independentemente das circunstâncias sociais, económicas, culturais e políticas tão distintas, no caso destes 4 países, todos eles têm dinâmicas de voluntariado na recuperação e valorização do património cultural. No fundo, é dizer aquilo que, aliás, o professor Delgado Rodrigues teve a oportunidade de referir na sua intervenção, que é um edifício, quando é classificado porque a comunidade considera que é importante para a sua identidade. E, portanto, a comunidade não pode ser afastada do processo de valorização, inclusive depois dele estar classificado. No caso português, nós temos o património classificado, que são 4.500, e depois temos um enorme parque patrimonial de 34.000, sensivelmente, monumentos não classificados. E quer nuns, quer noutros, o Estado, isto é, nós, enquanto sociedade organizada na forma de Estado, através das suas instituições políticas, não temos meios para atender a esse universo. É evidente que há parte desse património que simplesmente não vai ser possível recuperar. Nós não vamos conseguir chegar aos 38.500, claro. E devemos assumi-lo. Mas devemos então ter, com essa assunção, uma atitude organizada, estratégica, relativamente àqueles que decidimos. Se calhar devia haver uma seleção, uma prioridade. E que devem fazer parte. Há uns que precisam mais claro do que outros, há uns mais isolados que outros. Agora, a resposta não pode ser só vamos preservar aqueles aos quais o Estado chega, porque não é verdade que o critério seja, o correto critério de preservação seja porque o Estado chega aqui. Exatamente. E, portanto, temos que alargar esse universo de monumentos que devem ser atendidos, e para cumprir esse propósito, que esse é o verdadeiro propósito de política pública, convocar quem de direito, nomeadamente todos aqueles que, por bem, querem contribuir ativamente para a recuperação deste património, quer seja dando em géneros, dando em dinheiro, como já falámos com estes financiamentos, quer seja dando em trabalho manual, no seu tempo. E o que a França e os outros países nos dizem é que não só recuperamos património com essa dinâmica, mas educamos, promovemos intercâmbios culturais, promovemos a tolerância, que é um valor extremamente relevante nos dias de hoje, e infelizmente penso que será cada vez mais no horizonte que temos à nossa frente. Médio prazo, curto e médio prazo, obviamente. Mostramos que temos um chão comum, que é este património cultural que nos une a todos. Temos a oportunidade, nós nos nossos campos de património, a Spira adotou esta metodologia francesa e leva a cabo campos património
português. Incluímos uma vertente que não existe de forma obrigatória em França, que são planos de educação patrimonial. Portanto, temos os miúdos do território a participar e com dinâmicas que depois as escolas podem levar a cabo no resto do ano. E não há ninguém que saiba destas dinâmicas que não diga eu também lá tenho alguma coisa que quero fazer assim, exatamente, que quero ter este... E, portanto, aquilo a que nós estamos neste momento obrigados e determinados é conseguir criar em conjunto com os nossos colegas do setor uma metodologia que no fundo seja do acordo de todos, que qualifique estas intervenções e que garanta que um cada vez maior número de pessoas e de monumentos pode ser beneficiado por estes campos de património. Na quinta-feira, dia 4 de dezembro, às 3h30, houve esta International Heritage Talk, esta conversa, portanto, sobre o património internacional, com este tema exatamente, campos de património, voluntariado em património cultural, com vários participantes, como tu contaste, de vários países, e o nosso especialista em conservação, o José Delgado Rodrigues, onde se falou então e comentaram-se estas experiências, mais de 60 anos de campos de património em França, muito bons resultados com os jovens, que é uma coisa importante. Tu dizes sempre, esta coisa atrair os públicos mais novos, porque acham sempre que é uma seca trabalhar no património, e é muito, eu adoro-te quando tu falas disso, e é uma seca trabalhar no património, reconheçamos que é verdade. Portanto, temos de dar a volta a isto, e de facto, vemos este exemplo, por exemplo, em França, mais de 1000 monumentos recuperados, depois também existem na Geórgia, na Eslovénia, na Letónia e tal, como nós falámos, envolvendo monumentos classificados e não classificados, como complemento a esta política pública. É muito importante isso. Sim, ainda bem que falaste dos jovens, porque de facto não queria deixar de mencionar esse aspecto. Além dos programas das escolas, que houve, aproximação às escolas, sim, tem sempre. Mas os jovens também com a seguinte perspectiva. Nós tivemos até, durante os anos 90 e até aos inícios de 2000, portanto do século passado para este, outra vez voltando a sermos antigos. É uma conversa sobre património, não faz mal, aqui é justificado. Tivemos espalhadas pelo país algumas escolas de património, à maneira francesa também, e que não quero amassar os nossos ouvintes, resultavam da antiga Direção-Geral dos Edifícios Nacionais, ou seja, de uma preponderância de arquitetos e engenheiros na gestão de património cultural. Quando chegou a cultura, na qual eu também me incluo como historiadora de arte, portanto, humanidades, quando chegaram as humanidades, houve ali uma luta de poderes que acabou até por extinguir a Direção-Geral dos Edifícios Nacionais, a DGEM, em 2007, e esta dimensão da manualidade foi, de alguma forma, desvalorizada. Ao ponto 2, não termos nenhuma dessas escolas, exceptuando a resiliente Escola de Património de Sintra, que é a única escola que forma miúdos, neste caso 10º, 11º e 12º, nesta vertente do património cultural, e é um projeto do município de Sintra. Com não sei o quê, é extraordinário. E repare-se, é um projeto do município de Sintra, onde nós fizemos a Bienal no âmbito da celebração dos 30 anos de Sintra como património da humanidade. Portanto, paisagem cultural, o primeiro no mundo, isto orgulha-nos imenso. É a primeira vez no mundo que a Unesco disse, vamos juntar a parte da paisagem e da construção. Exatamente. Construída, e Sintra foi a primeira. E, portanto, repara, de facto, é quase um polo de cultura, claro, de economia e de educação em torno do património cultural, não é? Com as várias vertentes, e que poderia ser replicado em outros locais do país, voltássemos nós a reativar, modernizando, evidentemente, estas escolas do património, que poderiam ter valências manuais, valências de uma dimensão importantíssima, e que, aliás, a nossa atual Ministra da Cultura frisou na entrevista que deu recentemente a um órgão social concorrente, por isso não vou dizer qual é, mas... Não tens problema. Mas em que falava justamente da mediação cultural. A mediação cultural, que no fundo é a interpretação do património, é tão melhor feita quanto mais a pessoa estiver ligada afetivamente àquele património cultural. Eu sou historiadora de arte e posso falar na área da pintura mural, muito apaixonadamente por pintura mural, mas se eu tiver alguém que nasceu ao lado daquela ermida e que saiba tanto quanto eu, falará sempre melhor do que eu, porque tem uma dimensão afetiva que, por mais que eu estude, nunca conseguirei ter, pelo menos ao nível daquela pessoa. Somos todos precisos. Exato, e portanto, no fundo, os jovens deveriam ser capacitados relativamente aos recursos que têm nos seus territórios e relativamente aos quais podem ter uma qualificação e no fundo, um orgulho que os faz distinguir de todos os demais pela positiva, e num trabalho que é um trabalho particularmente interessante, nomeadamente em termos de competências, porque tem que aprender línguas, tem que saber de conservação e restauro, tem que saber de história da arte, tem que saber
saber de história, tem que saber de falar em público, tem que saber de gerir grupos. No liceu em França, que era La Recherche du Monument Perdu. E havia este concurso, porque atravessou os liceus todos de França e muita coisa se salvou assim. E dentro da tua aldeia, qual é o monumento mais perto que existe? Em que estado ele está? Então havia um inquérito. Olha, eu adorava que houvesse um programa de televisão. Um programa de televisão sobre, agora pensando, não estamos na rádio quase, mas um programa, eu que nem tenho televisão há mais de 20 anos, mas um programa de televisão no horário nobre sobre justamente património numa competição entre miúdos, entre escolas, não é? E depois levar a visitas de estudo. Quer dizer, há uma série de dinâmicas que se podem fazer, claro, que no fundo contribuiriam para uma coisa absolutamente necessária em Portugal, que é a banalização do usufruto do património cultural. Há muita gente que infelizmente ainda visita o património uma vez na vida. E quanto mais nós conseguirmos que o património cultural seja uma coisa corrente, como se vai ao shopping, como se vai à praia, como se vai ao jogo de futebol, como se fica no sofá a ver Netflix, como se fica a scroll nas redes sociais, também se vai uma competição tremenda a um monumento ou a qualquer um desses sítios. Quando nós conseguirmos que isto suceda, não teremos nenhum problema de sustentabilidade em património cultural, não teremos nenhum problema, nomeadamente de comportamento social dos mais jovens relativamente a estes bens, grafites ou outra coisa que tal. Sim. Nem teremos nenhum problema, que é um problema real, de quem é que vai tomar conta deste património cultural no futuro. Qual é a nova geração que está a dominar? Vai velar por eles e usá-los. Usufruí-los, mas saber importante também tomar conta deles. Nós temos duas questões a trabalhar em Portugal. Na quinta-feira, dia 4, às 8h30, houve este jantar na Sala dos Cisnes, no Palácio da Vila, com o Carlo Francini. O Carlo Francini ele é o historiador de arte, gestor do Centro Histórico de Florença, já desde há 20 anos, e Florença, que está classificada há 43, ele falou muito desta ligação entre, nós temos poucos minutos para falar disto, mas esta ligação entre o turismo massificado, porque eles recebem 15 milhões de turistas todos os anos, numa cidade que tem 370 mil habitantes. Esta questão do Airbnb e do tuk-tuk, e não sei o quê, ele chegou-se, acho que é proibido já no centro. Sim. O Airbnb não é proibido, mas tiraram os... Não, mas os tuk-tuks, sim. Os tuk-tuks em Florença proibiram, no centro mais histórico, mais... A questão de que ele falou da importância de criar habitação permanente, aqueles conventos que foram transformados em Santa Maria Novella e não sei o que foram, e La Murata, que foram transformados em habitação também. E portanto foi muito importante ouvir esta experiência do Francini. Sim, quer dizer, penso que nós tivemos a oportunidade de Parques estão a sofrer um bocadinho disso, não é? O Porto, Lisboa, sofrem um bocadinho deste excesso, desta massificação. Há aqui um alerta importante, que são os centros históricos também menos populados, a ver se ainda temos tempo de referir isso, mas só dizer, tivemos a sorte de fazer este jantar de debate, fomos copiar os jantares de debate dos clubes de empresários, portanto não uma coisa muito cultural, à partida, assim, com todo o respeito pelos jantares dos clubes dos empresários. Aqui e então convidámos um keynote speaker para intervir depois, digamos, de servido, antes da sobremesa, e tivemos a Sala dos Cisnes cedida gentilmente pela Parques de Sintra, o município de Sintra e a Fundação Cultura Sintra foi com quem montámos a Bienal, e 120 profissionais presentes, entre políticos, arquitetos, etc., para escutar o Carlo Francini, que veio falar da experiência tão difícil de Florença, não é? Com os seus 15 milhões... Que a gente imagina de visitantes anuais. 15 milhões de visitantes. Portanto, todos os problemas que nós achamos que temos aqui, eles têm triplicado. Sim. E, portanto, foi, de alguma forma, um back to the future. Para o caso de Porto, Lisboa e alguns outros centros, mas eu penso que também foi um alerta, e nós tínhamos, porque a Bienal tem essa capacidade de reunir agentes que também vêm de pequenos territórios, Foscoa, Vila Franca de Xira, Setúbal, também muito Zimbra, pessoal do norte, do centro também, do Alentejo, muitos projetos com candidatos Algarve, Tavira, etc., que é estes centros históricos de menor dimensão, mas que com o grande crescimento de turismo em Portugal e com o facto de sermos um país muito pequeno que precisamos, e termos pouca ferrovia, mas muita autoestrada, não é? Não serviu para a população, mas serve agora para os turistas se disseminarem pelo país. E, de facto, está a iniciar uma revolução que temos que decidir se é positiva ou negativa nestes centros históricos de menor população, que são muito mais frágeis do ponto de vista de sentido crítico relativamente a estes avanços, e que começamos a ver casas tradicionais a ser transformadas
transformadas para Airbnb sem atender à construção tradicional, comércio que é fechado para outras dinâmicas. Turísticas massificadas, exatamente. A gentrificação. E nestes o fachadismo, o que é o fachadismo? O fachadismo é quando tu mantens a fachada, mas derrubas tudo por dentro, e que temos muitos arquitetos que contestam porque consideram que o edifício é um todo e não é somente a Mas, por exemplo, Guimarães nisto não é um bom exemplo. Tenho sempre a ideia que eu sou fã de muitos sítios em Portugal, mas... Até conseguiram acrescentar para a zona de Couros e conseguiram acrescentar o que era classificado como património mundial no centro histórico. Sim, e acrescentaram agora... Eu sou fã de Guimarães desde sempre, digo sempre que noutra vida vou nascer em Guimarães e viver em Guimarães. Guimarães tem, certamente que o Ricardo Rodrigues foi o arquiteto que teve connosco, não sei se estará totalmente de acordo, mas Guimarães é talvez o caso que se aproxima mais da perfeição, se assim se pode dizer, e a melhor maneira de ver isso é até... E os galos, os saudosos, o gabinete de apoio local, que foram importantíssimos, que se extinguiram em má hora. Tem tantas coisas boas, o GAL, as escolas de património, mas esta ideia permanente que eu penso que vem do facto de sermos um país estruturalmente pobre, da novidade, não é? A novidade é uma coisa terrível. Criar coisas novas. Exato, mas compete às elites tentar partilhar este, que é um trabalho de one-to-one, se assim se pode dizer, o enorme orgulho que devemos ter também no que temos, sem prejuízo das coisas novas. A inovação é bom, a novidade só pela novidade não faz sentido. Guimarães é um excelente exemplo. Angra do Heroísmo tem uma outra história que tem a ver com o terremoto, também estiveram connosco, também temos o caso de Porto, também temos o caso de Évora, para falar de centros históricos classificados. Mas de facto eu penso que temos esse desafio à escala dos pequenos centros históricos e que teremos nos próximos 5 a 10 anos, e era bom haver uma política pública atenta a essa realidade, porque as pessoas, quando vão a estes pequenos aglomerados rurais e visitam os seus centros, procuram sobretudo um modo de estar que se evidencia na construção, que se evidencia nas pequenas lojas, que se evidencia na forma como a comunidade está organizada. E se nós introduzirmos um turismo sem regras, a descaracterização é tão veloz que aqueles territórios não têm capacidade de reação, até por falta de massa crítica. Portanto, ou há alguém que atenda a isto, ou então nós vamos ter uma grande novidade no nosso país nos próximos 10 anos, e não digo uma coisa, não é uma novidade boa, e portanto foi outro alerta que nós quisemos colocar em cima da mesa no âmbito desta 8ª edição da Bienal. Nós estamos a terminar. Na sexta, dia 11, houve esta masterclass exclusiva Comunicação em Património com o Justin Albert. Ele vem do país de Gales, não é? Do Rewilding Britain, do National Trust Wales. Houve depois os prémios também, a terceira edição dos prémios Património Ibérico. Houve muitos candidatos, redobraram os candidatos. Houve 18 finalistas escolhidos então por este júri, a Margarida Alçada, o Henrique Sainz, como tu falaste, e este Justin Albert, que selecionaram 3 candidaturas em cada uma das 5 categorias. Muita gente concorreu de portugueses, também de Espanha, e houve estes prémios então do melhor projeto de mediação, de estratégia de comunicação, projeto em parceria, projeto em touring cultural e paisagístico, e este prémio especial na categoria dos centros históricos, do melhor projeto de acessibilidade património. E a ti, no próprio Património Ibérico, ganhou este Restauração Aberta de Punta Begonha, este património que se liga à sociedade, da Fundação Punta Begonha, que foi também muito importante premiar, e 2 menções honrosas. Acabou com este jantar e Heritage Party que decorreu ali na cafeteria da Biblioteca Municipal de Sintra, e no fundo abriu-se também esta ideia para os mais novos. Já está definido em 27 onde é que vai ser? É surpresa, não posso falar ainda. Não está ainda. Escuta, isto terminou ainda há pouco, ainda estamos no rescaldo, mas nós temos em todas as bienais um quadro onde as pessoas podem escrever onde é que acham que deve ser. Só dizer, no pouco tempo que temos, que a nossa bienal aqui em Portugal é a única na Europa que é itinerante, é uma teimosia. Isso é muito giro. É uma teimosia que nós em continuaremos... Espanha também? Não, claro que não. Porque nós temos... Porque é uma loucura. Nós temos nos anos pares em Espanha, Valladolid, não sei o que. Mas em todos os outros países europeus é sempre no mesmo sítio, porque são pessoas de bom senso que estão à frente e sabem o trabalho absurdo que é extra, só por mudá-la. Recomeçar, encontrar um novo espaço patrimonial. A última tua foi em Angra, pelo amor de Deus, nada pode ser mais deslocado. Foi no meio do Atlântico e foi estupendo. Foi estupendo. Incrível. Até porque as pessoas não podiam sair de lá e, portanto, foram mesmo
mesmo obrigadas a conviver. Mas devo dizer que nós fizemos lá depois de estudar um outro evento que tinha lá acontecido em 2012. Não arriscamos assim sem. Exatamente. Mas só dizer que em 2027, João Paulo, e obrigada por falares do futuro, eu desejo ardentemente que seja no Alentejo. O Alentejo é muito grande, são 33. Évora vai ser a capital. Não tem que ser em Évora. Évora já é a capital europeia da cultura. 2027. 2027, mas tem que ser no Alentejo. O Alentejo vai estar em festa. O Alentejo são 33% de Portugal. É um território de futuro. É um território que tem fronteira larga com os nossos amigos espanhóis. Que organizam isto com vocês. E, portanto, o que eu desejo, de facto, é que seja um ano em que nós possamos aproveitar o facto de Évora ser capital europeia da cultura e disseminar esse estatuto estupendo que aconteceu ao Alentejo, a Évora, mas ao Alentejo, para todo o resto do território. E ainda por cima já teremos a ferrovia que nos liga à Espanha, portanto, mais um motivo. Aliás, vou pedir um patrocínio certamente à ACP. Fica já aqui a nota. Exatamente, a nota. Eu sei que está a ouvir atentamente. Exatamente, para Catarina Valença Gonçalves. Não temos mais tempo, infelizmente. Eu ficava contigo a falar esta bandeira que eu também adoro do património, dá-nos para muita conversa e muita coisa que se pode fazer, como é que se avalia uma coisa destas e tudo isto. Mas para já, as pessoas podem ir ao site. Onde é que vão ao site para saber o que se passou aqui e o que é que podem ler? Vão a spira.pt e a partir de spira.pt tem lá uma disseminação para a ARPA, para os campos de património, para o estudo que eu referi. Está tudo online, está tudo disponível. E se de alguma forma não for claro, info@spira.pt, nós temos todo o gosto em responder a todas as perguntas possíveis e imaginárias que as pessoas queiram colocar. Muito bem, fica então aqui esta dica. Catarina Valença Gonçalves, mais uma vez, marcamos encontro, se não for antes, até daqui a 2 anos. Bem-ajas por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigada.